Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo fascinante e, vamos combinar, absolutamente essencial: a filosofia da religião. No mundo cada vez mais dividido entre visões de mundos seculares e religiosas, entender os fundamentos do que está em jogo é crucial. O nosso objetivo aqui, que fique bem claro, não é defender uma crença ou atacar outra. Longe disso. A ideia é fazer uma investigação séria, crítica, usando as ferramentas da razão sobre as perguntas mais profundas que a religião coloca pra gente. Nós vamos analisar a lógica por trás dos argumentos sobre a existência de Deus, vamos encarar de frente o problema do mal, explorar a eterna tensão entre a fé e a razão e até investigar se os próprios conceitos religiosos fazem sentido. Então preparem-se, porque vamos usar a filosofia para questionar, para analisar e, quem sabe, para aprofundar a nossa compreensão sobre um dos pilares da experiência humana. E para a gente não se perder nessa jornada, aqui está o nosso mapa. Primeiro, o básico. Vamos definir o que é e o que não é a filosofia da religião. Depois, a gente mergulha no debate central, olhando para os argumentos clássicos a favor da existência de Deus, a chamada teologia natural. Logo em seguida, a gente vai para o outro lado da moeda e encarar o maior desafio a essa crença, o problema do mal. Com esses dois pontos bem estabelecidos, vamos investigar como o conhecimento religioso se justifica, naquele debate entre fé e razão. A gente também vai precisar demarcar nosso território, comparando a filosofia com a teologia. E, para fechar, vamos explorar as ideias mais abstratas sobre a natureza de Deus e da alma. É uma progressão lógica que vai nos dar uma base bem sólida. Então vamos lá, começando pelo começo. A primeira coisa, e a mais importante, é saber exatamente em que terreno a gente está pisando. O que, afinal, é a filosofia da religião? Como o subtítulo já adianta, é uma investigação estritamente racional. O papel aqui não é o do sociólogo, que vai descrever como as pessoas praticam sua fé, nem um do teólogo, que vai defender uma doutrina. Não. O nosso papel é o do filósofo, analisar se os argumentos são bons, se as definições são claras e se os sistemas de crença, a base das religiões, são coerentes. Essa aqui é a nossa definição de trabalho. E olha, cada palavra aqui tem um peso enorme. Investigação filosófica. Isso quer dizer que a gente vai usar todo um arsenal de ferramentas. Lógica, análise de conceitos, construção de argumentos, identificação de falácias, racional e crítica. Significa que nosso ponto de partida é a dúvida. Nada é aceito só porque sim. Tudo precisa de uma boa justificativa. E quando falamos de crenças e conceitos fundamentais, não estamos interessados em rituais ou regras de vestimenta, mas no coração da coisa. Existe um ser supremo? O que é alma? Por que existe o mal? Qual o sentido da vida? Existe algo depois da morte? São essas as grandes questões. E este quadro ajuda a gente a colocar as coisas no seu devido lugar. É importantíssimo não confundir as áreas. Um sociólogo como Emery Durkheim, por exemplo, vai estudar como a religião ajuda a manter a sociedade unida. Um psicólogo como William James vai investigar os tipos de experiência religiosa que as pessoas têm. Nenhum deles está preocupado com a pergunta, mas Deus existe de verdade? O filósofo, por outro lado, essa é a pergunta central para ele. Já a diferença com a teologia é mais sutil, mas igualmente decisiva. O teólogo, como um Tomás de Aquino, também usa razão, e muito bem, só que ele parte de um pressuposto de fé. Ele aceita a Bíblia, por exemplo, como revelação divina. O filósofo da religião não parte daí. Ele questiona a própria base sobre a qual a teologia se constrói. Muito bem, com nossa metodologia bem definida, vamos para uma das áreas mais clássicas e, eu diria, ambiciosas da filosofia da religião, a teologia natural. A pergunta que move essa área é monumental e ecoa desde Platão e Aristóteles até os debates científicos de hoje. Será que a gente consegue, usando apenas nosso intelecto e a observação do mundo, concluir logicamente que Deus existe? É a busca por uma fé que não seja cega, mas que se apoie na razão. A teologia natural, por definição, se recusa a usar cartas na manga como textos sagrados ou experiências místicas. O campo de jogo dela é o mundo que todos nós podemos observar e as leis da lógica que todos compartilhamos. A premissa é que, se existe um criador inteligente, ele deve ter deixado algumas pistas, umas impressões digitais na criação que a nossa mente é capaz de identificar e analisar. É exatamente o oposto da teologia revelada, que se baseia em eventos específicos como a revelação dos 10 mandamentos no Monte Sinai ou a entrega do Corão a Maomé. E quais são os pilares dessa busca? Bom, os argumentos clássicos se baseiam em observações bem fundamentais sobre a realidade. Por exemplo, o famoso argumento do design, ou teleológico. Ele olha para a complexidade do universo e diz: nossa, isso aqui parece projetado. Ele aponta para a sintonia fina das leis da física. A força da gravidade, a carga do elétron. Se fossem um pouquinho diferentes, a vida seria impossível. A conclusão que eles tiram é que isso não pode ser acaso. Outro gigante é o argumento cosmológico, baseado na causalidade. Uma versão super influente hoje é o argumento Kalam, defendido por William Lane Craig. A lógica é simples. Premissa 1.
tudo que começa a existir tem uma causa. Parece razoável, né? Premissa 2. O universo começou a existir. A ciência hoje, com o Big Bang, concorda. Conclusão. Logo, o universo tem uma causa. E essa causa, por vir antes do espaço e do tempo, teria que ser algo atemporal, aespacial, imaterial e absurdamente poderoso. E ainda tem o argumento moral, que sugere que o nosso senso de certo e errado aponta para um legislador moral acima de todos nós. Então, para resumir a ópera, a teologia natural é esse projeto filosófico super ambicioso de construir uma ponte até o divino usando só as ferramentas que a gente tem, a nossa razão e a observação do mundo. Ela tenta fazer com que a crença em Deus não seja um salto no escuro, mas uma conclusão racional. É a tentativa máxima de harmonizar fé e ciência. Ok, a gente acabou de ver os argumentos que tentam provar a existência de Deus. Mas a filosofia é implacável. Ela nos obriga a olhar para o outro lado, para o contra-argumento mais forte, mais visceral e mais poderoso que existe, o problema do mal. Se por um lado a ordem do universo parece apontar para um criador bom, a realidade do sofrimento parece gritar o contrário. Esse é, sem dúvida, o maior desafio intelectual para o teísmo. Essa pergunta ela é tão simples na sua formulação, mas carrega um peso devastador. E não é um quebra-cabeça de sala de aula, né? É uma pergunta que ecoa em hospitais, em zonas de guerra, em cada tragédia que a gente vê. Ela ataca o coração da definição clássica de Deus, onipotente, onisciente e todo bondoso. A filosofia costuma separar o mal moral, que é o mal que os humanos causam, da crueldade às guerras, do mal natural, como terremotos, tsunamis, doenças. A existência desses dois tipos de mal parece contradizer de forma direta pelo menos um daqueles três atributos de Deus. E aqui a filosofia formaliza o problema no que ficou conhecido como o trilema de Epicuro. A questão é, essas três frases podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, sem que haja uma contradição? Pensa bem, se Deus pode e quer acabar com o mal, mas o mal existe, alguma coisa não fecha. Parece que não dá para ter os três. A tarefa do filósofo que defende o teísmo é tentar mostrar que essa contradição é só aparente. Geralmente o argumento é que pode haver boas razões para um Deus bom permitir o mal, se isso levar a um bem maior. Já o filósofo ateu vai dizer que não, a contradição é real e o teísmo é logicamente incoerente. Resumindo então, o problema do mal é o grande teste de fogo para a coerência do teísmo. Ele nos força a pensar muito sobre a natureza de Deus, sobre o livre-arbítrio, sobre o sentido do sofrimento. E as tentativas filosóficas de responder a esse desafio, de justificar Deus, digamos assim, têm um nome, teodiceias. A mais famosa de todas é a defesa do livre-arbítrio. Ela diz que o mal moral existe porque Deus nos deu liberdade e o mundo com gente livre, mesmo com o risco do mal, é melhor que o mundo de robôs programados para serem bons. Bom, a gente já viu argumentos a favor e contra a existência de Deus. Isso nos leva a uma questão ainda mais fundamental, uma questão de base. Como a gente sabe o que diz que sabe sobre religião? Aqui a gente entra na epistemologia, a teoria do conhecimento. A pergunta central é, a crença religiosa é um tipo de conhecimento? Se for, como a gente justifica essa crença? A base é a fé? É a razão? É a experiência? O que é? Esse slide mostra os dois extremos dessa briga. De um lado do ringue, a gente tem o fideísmo. O fideísta diz que fé e razão são coisas diferentes, que não se misturam. Para pensadores como Tertuliano, que teria dito a famosa frase "creio porque é absurdo", ou o existencialista Kierkegaard, tentar provar fé com a razão é um erro. A fé é um salto, um compromisso que a lógica não alcança. Do outro lado do ringue, o evidencialismo, a turma do "me mostra as evidências". Para eles, como o filósofo W.K. Clifford, acreditar em algo sem provas suficientes é simplesmente errado, é uma falha moral. É a ética da ciência aplicada à crença. Mas será que o mundo se resume a esses dois extremos? Nos últimos 40 anos, um filósofo importantíssimo chamado Alvin Plantinga propôs uma terceira via, a epistemologia reformada. Ele diz o seguinte, a crença em Deus não precisa de argumentos para ser racional. Ela pode ser o que ele chama de adequadamente básica. O que isso quer dizer? Pensa bem. Todos nós temos crenças que aceitamos sem prova nenhuma e nem por isso somos irracionais. A crença de que o mundo lá fora é real, por exemplo, ou que as outras pessoas têm mentes como a nossa. A gente não prova isso, a gente percebe diretamente. Plantinga sugere que os humanos talvez tenham um sentido inato, que ele chama de sensus divinitatis, um sentido do divino, que, em certas situações, como olhar para um céu estrelado, produz naturalmente a crença em Deus. E essa crença seria tão racional quanto acreditar que a cadeira onde estamos sentados é real. Resumindo, a questão de como justificar a crença religiosa é muito complexa. Não tem resposta pronta. A gente é forçado a pensar sobre o que é o conhecimento em si.
As posições vão desde só a fé importa, passando pelo só a prova importa, até essas visões mais sofisticadas que tentam criar um espaço para uma crença racional sem a necessidade de argumentos tradicionais. É um debate que está pegando fogo na filosofia até hoje. A gente já tocou nesse ponto lá no começo, mas agora vamos aprofundar. Já que a filosofia e a teologia lidam com as mesmas grandes questões, Deus, sentido da vida, a alma, como elas se relacionam? São parceiras? Rivais? Ou cada uma no seu quadrado? A história do pensamento ocidental já viu essa relação passar por todas essas fases. Essa tabela deixa as diferenças bem claras. O ponto de partida é talvez a maior diferença. A filosofia começa duvidando de tudo. A teologia começa com um compromisso de fé. A autoridade final também muda. Para o filósofo, o que vale o argumento mais forte, mais lógico. Para o teólogo, a palavra final está nos textos sagrados, na doutrina. E por isso, os objetivos são diferentes. A filosofia quer analisar criticamente se as crenças são justificáveis. A teologia quer organizar e defender um sistema de crenças que ela já aceita como verdadeiro. Essa frase famosa, muito ligada ao pensamento medieval, resume bem uma fase dessa relação. Na Idade Média, com gigantes como Tomás de Aquino, a filosofia era vista como uma ferramenta, a ancilateologia, a serva da teologia. O trabalho dela era ajudar a esclarecer e defender as verdades da fé. A razão estava a serviço da revelação. Só que aí veio o iluminismo com o lema de Kant, ouse saber, e essa pirâmide virou de cabeça para baixo. A razão se declarou autônoma, a juíza de tudo e colocou a própria teologia no banco dos réus para ser analisada. Em resumo, é isso. Embora elas caminhem por territórios muito parecidos, a filosofia da religião e a teologia são como dois exploradores usando mapas e bússolas completamente diferentes. A filosofia usa o mapa da lógica e a bússola da dúvida. A teologia usa o mapa da escritura sagrada e a bússola da fé. Entender essa diferença é fundamental para não se perder. E agora a gente chega no coração metafísico da coisa. Vamos supor, só por um momento, que um ser divino exista. A filosofia imediatamente pergunta, ok, mas o que ele é? Como é a sua natureza? E o que isso significa para a nossa natureza? Para a nossa alma? Aqui a gente não está mais perguntando se Deus existe, mas o que ele é e o que nós somos. Analisar os atributos de Deus é um exercício de pura lógica. Pega a onipotência, por exemplo. Tem aquele paradoxo famoso. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantar? A solução filosófica padrão é elegante. Onipotência é poder fazer tudo o que é logicamente possível, não o que é contraditório. Criar um círculo quadrado é uma contradição, assim como uma pedra que um ser onipotente não pode levantar. Outro nó difícil de desatar é a onisciência de Deus com o nosso livre-arbítrio. Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, inclusive as nossas escolhas, como é que a gente pode ser realmente livre? E a relação de Deus com o tempo? Ele está fora do tempo ou dentro do tempo? A resposta muda tudo. E essas perguntas sobre o divino levam a perguntas sobre nós mesmos. A imortalidade é central em muitas religiões, mas o que isso quer dizer filosoficamente? A ideia mais comum é o dualismo, de Platão e Descartes. A mente, ou a alma, é uma coisa separada do corpo, uma substância não física. Mas isso cria o famoso problema da interação. Como é que algo que não é físico consegue mexer no mundo físico? A alternativa é o fisicalismo. A consciência é só um produto do cérebro e acaba com a morte. E mesmo que a gente aceite que a alma sobrevive, tem um problema da identidade pessoal, o que garante que a alma que sobrevive é a mesma pessoa que viveu aqui. Como saber que não é só uma cópia com as mesmas memórias? Então, como vimos, a filosofia da religião não para na pergunta se Deus existe ou não. Ela vai além, ela analisa se os conceitos religiosos são coerentes e, para fazer isso, ela dialoga com a metafísica, com a filosofia da mente, com a lógica, tudo isso na busca por clareza sobre as alegações mais profundas a respeito da natureza da realidade. E assim, a gente chega ao final da nossa exposição. Foi uma longa jornada, eu sei. Fomos da definição do nosso campo de estudo até as questões mais profundas da metafísica. Agora é hora de amarrar as pontas, recapitular o que vimos e, principalmente, pensar em como essas ferramentas da filosofia podem nos ajudar. Olha, isso que fizemos aqui foi só começo, uma porta de entrada. Para quem ficou com a curiosidade aguçada e quer ir além, aqui vão algumas dicas. Ler uma boa introdução de autores como Howe ou Peterson dá uma base excelente.
Mergulhar nos trabalhos dos filósofos que a gente citou, como Plantinga e Craig, mostra como o debate está sofisticado hoje em dia. Mas é igualmente importante ler os grandes críticos da religião, como David Hume e Bertrand Russell. É a melhor forma de entender a força dos contra-argumentos. E, claro, pegar cada um daqueles argumentos clássicos e destrinchar eles, isso é um universo à parte. E a gente termina com uma pergunta, para ficar ecoando. Não importa qual seja a conclusão pessoal de cada um, teísmo, ateísmo, agnosticismo, o grande valor da filosofia da religião é que ela nos dá ferramentas para pensar de forma mais clara, mais honesta e mais rigorosa sobre as questões que mais importam na vida. Ela nos ensina a não aceitar respostas fáceis, a olhar para as nossas próprias crenças com um olho crítico. Então, a pergunta que fica é: qual vai ser o papel dessa disciplina na jornada intelectual de cada um? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia